Olá, sou o Carlos Eduardo Canto, estamos começando mais um programa Mercado Imobiliário de Canto a Canto. Mas antes queria passar para vocês a excelente notícia que eu recebi essa semana da liderança do programa hoje nas rádios de jornalismo. E também, logicamente, todos os programas aqui do Grupo RIC também são líderes de audiência. Então, parabéns a todos, principalmente o meu amigo aqui, o Bessa, que antecede aqui o Grandes por Bessa. Então, sucesso a todos e a nós. Recebo aqui dois convidados especiais, o arquiteto Gustavo Canzares Pinto, complicado esse nome, eu conheço muito mais como Gustavo Pinto. E no segundo bloco, Rodrigo Álvaro Rodrigues, publicitário. O arquiteto Gustavo Pinto, graduado em Arquitetura e Urbanismo pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas, sócio fundador da GP Arquitetura, projetando e investindo no mercado imobiliário há mais de 30 anos. Sócio fundador da Academia em Metodologia de Natação Gustavo Borges. Foi presidente e atualmente está no Conselho Deliberativo da Asbeia Paraná. É nadador, gosta, e a esposa Maria Angélica também é arquiteta. Gustavo, obrigado por participar do Canto a Canto. Obrigado, Canto. É um prazer, e é um prazer estar nesse dia especial aí, né? Parabenizar a Jovem Pan, o programa, né? Eu acho que ser líder de audiência é uma coisa que é difícil de conquistar, e eu sei o quanto você trabalha e sempre é um agregador para esse mercado imobiliário nosso. Queria agradecer a Top View, a Jovem Pan News pela oportunidade. E vamos tentar contribuir da melhor maneira possível para esse programa continuar em primeiro lugar. Agora aumenta, né? A régua lá em cima. Eu tenho que trazer pessoas como você, né? Que realmente sejam influenciadores dessa nossa, eu digo, indústria imobiliária, né? É verdade. Mas quando a gente fala sobre liderança, nem eu acredito, porque eu não sou um jornalista, né? Não sou formado em jornalismo, mesmo publicidade, eu sou um curioso, você me conhece há muitos anos, mas eu estou sempre inventando moda, sempre querendo fazer alguma coisa para a nossa indústria imobiliária. E quando eu tive essa oportunidade aqui com o Petrelli, né, de abrir esse canal ao meio-dia, eu falei, putz, a responsabilidade que tem. E hoje até nos bastidores, falando dos 75, 76 programas, são mais de 150 pessoas direcionadas ao mercado imobiliário, à indústria imobiliária, trazendo histórias, né? E mostrando o que é esse mercado apaixonante, né, Gustavo? Então, quando eu falo que você está liderando perto aí de 9 a 10 mil pessoas por minuto, agradecendo aos meus ouvintes que estão aqui, escutando, isso para nós é uma honra muito grande e trabalhar num grupo que realmente apoia, né? Mas, Gustavo, eu sei que você é nadador, gosta, fala um pouquinho dessa caminhada tua no esporte. A gente nada desde pequeno, né? E assim, e fiz grandes amizades e foi vamos dizer, eu acho que o esporte é uma educação muito bacana pra gente e traz isso depois pro nosso lado profissional, né? E eu acho que tudo que a gente faz, vamos dizer, na vida hoje, sempre de uma forma muito colaborativa e muito corporativa, né? E corporativa sempre no sentido de produzir sempre pro bem e para mais, né? Eu acho que o esporte traz isso, né? A gente nasceu, por exemplo, nadando e hoje eu sou nadador master, a gente faz grandes viagens para mundiais, etc, com os amigos, né? E é uma oportunidade enorme de conhecer pessoas, né? E quando você traz isso para a profissão, é muito legal porque hoje, por exemplo, nosso escritório é um escritório que todo mundo é participativo, né? Então, quando você produz isso, e o nosso mercado imobiliário, né? Quer dizer, sim, quando você vai falar de uma incorporação, você precisa ter um time, né? Então, a prova é revezamento. Isso vem do esporte, isso é muito bacana. Então, eu até quando você falou assim, coloca aí o currículo e tal, eu falei assim, não, eu tenho que colocar que eu sou nadador porque é mais uma forma da gente mostrar essa colaboração em time, em produzir juntos. Eu acho que isso é muito legal, a gente traz para a vida. Eu te conheço, você até adiantou o que traz o esporte para a profissão, né? Você falou. Acho que essa questão de você... E a natação também, fora isso, é um esporte que você está ali sozinho, né? Ele pode ser participativo fora, mas ali você tem que ficar pensando bastante, né? Porque eu acho que assim, quando a gente às vezes enxerga um esporte individual, né, que nem natação, sim, atletismo, você está às vezes com a cabeça ali na piscina, mas aquele treinamento e você dividir aqueles objetivos e aquelas dores no teu time, em grupo,
quando você atinge o seu sucesso, é um sucesso que é de todos, porque estavam todos ali naquele sofrimento. Sim. E quando você, na verdade, traz isso para nossa profissão, ou para arquitetura, ou para engenharia, ou mesmo para o empreendedor, né? O empreendedor, quando sonha de fazer aquele empreendimento, ele está ali sozinho, né? Sim. Mas daqui a pouco vem mais um, cada um sentindo a sua dor e não deixa de ser um treino para realizar aquele sonho. Agora, uma curiosidade, né? Eu sei nadar, mas não sou craque como você. Agora eu vejo aqueles malucos, 4 horas, 5 horas da manhã, eu vejo que todo nadador gosta de acordar de madrugada para nadar. Isso é uma realidade? A maioria é assim? Não que a gente goste, nem a gente goste disso, né? Mas que é um dos horários que é possível, né? Por exemplo, a gente que trabalha, você nada de manhã cedo, às vezes, e vai trabalhar, né? Se você não fizer isso, às vezes no final do dia acaba você tendo outros compromissos, né? E quando você é criança, na verdade, você nada, depois você estuda, depois você nada de novo, né? Você acaba fazendo um treino duplo, né? Então... Mas eu não tenho problema de acordar cedo, mas eu tenho o Renato Ramalho, por exemplo, que é meu sócio na Gustavo Borges. Ele não gosta de acordar cedo, mas ele sempre acordava. E foi um nadador olímpico. Né? Finalizando esse tema, eu me lembro que eu encontrei com vocês que um tempo atrás, você estava indo num pós, né, fazer uma pós-Olimpíada, né, que A gente estava indo competir um Mundial de Master, acho que foi na Rússia, talvez, que a gente tenha conversado com você. E aí tinha a competição dos profissionais, né? Sim. E depois chega os Master amadores. Né? Exatamente. Nessa daí a gente foi, e foi muito bacana, porque foi uma semana depois, então você tinha toda a estrutura montada do Mundial, e ainda brincava com o André Caldeira, acho que com o Tito também, que foi com a gente e tal. E falei, isso aqui parece a Disney para nós, né? Porque a premiação e tal, era toda aquela pompa de você ganhar uma medalha do Mundial e com toda aquela pompa, né? Foi bem bacana. Tá, e em cima, logicamente, dentro disso, você acabou, como empresário, tendo sócio hoje da Academia Gustavo Borges aqui em Curitiba. Como é que surgiu também essa... Tá tudo ligado ali ao mercado e indústria imobiliária, você como arquiteto, então, tudo mais? Eu, na verdade, vamos dizer, sou arquiteto hoje muito pelo Joel Ramalho, que é pai do Renato Ramalho, que é meu amigo de natação, um dos melhores amigos meus. Somos sócios na academia. E ela aconteceu porque o Renato participou de 2 Olimpíadas com o Gustavo Borges e comentou com ele de talvez montar uma escola de natação, uma academia. E na época eu trabalhava com o Joel Ramalho. O Joel Ramalho foi quem me levou para ver a engenharia na faculdade. Eu fui ver uma aula dele de arquitetura e me apaixonei pela arquitetura e me virei arquiteto. E conheceu tua mulher lá também. E conheci minha mulher lá. E tive meus filhos, né? Quer dizer, essa parte é a parte mais importante da vida, na verdade, né? E aí, nesse caminho, a gente resolveu, em determinado momento, a gente tinha um pouco de recurso para poder fazer, o Gustavo falou que também tinha, e a gente foi buscar terreno, né, para poder fazer. Aí achamos o primeiro terreno, desenvolvemos a primeira, daí fizemos o projeto, fizemos todos o business plan, enfim. E aí esse meu lado, vamos dizer, arquiteto, criativo, etc., também teve que conhecer esse lado empresarial, né? Eu sempre que trabalhei com arquitetura desde o início, eu sempre também me envolvi muitas vezes com obra, com acompanhamento, tentar entender um pouco do que é a dificuldade do negócio, né? O caminhar do negócio, né? Eu acho que isso facilitou. E aí permitiu que a gente montasse o Gustavo Borges, e hoje a gente tem a metodologia da Gustavo Borges. Hoje a gente tem mais de 400 escolas de natação usando o método natação no Brasil. Mas escolas assim próprias dele que eu digo? Escolas próprias a gente tem 2 hoje. E a gente tem a metodologia que tem 400 unidades que usam a metodologia pelo Brasil. Eu não tive o prazer ainda de escutar a palestra dele, mas diz que a palestra dele é bem impactante, né? É muito boa. O Gustavo é um líder, né? E é um campeão olímpico, né? Então, essa liderança ele consegue passar muito, muito bacana, assim, nas suas palestras. Né? Agora, Gustavo, vamos falar aqui sobre a arquitetura, né? Hoje você é proprietário da GP, do teu escritório, né? De arquitetura. Fala hoje do propósito dela, as áreas de atuação. Veja, a gente tem um escritório que trabalha hoje em áreas muito diversas, né? Eu, logo que iniciei já meu trabalho com arquitetura formado, eu montei o escritório, né? E é um escritório que veio buscando espaço no mercado
É um escritório que atua em algumas áreas, a gente atua em área hospitalar, porque meu pai é médico, eu tive grandes oportunidades de produzir e contribuir para essa área de saúde, né? Então a gente trabalha, inclusive, até hoje. Hoje estão terminando um hospital em Pinhais aqui, que é um projeto bem bacana, que é uma PPP, um projeto público-privado. Não é um pequeno príncipe. Não, é um hospital novo que estão fazendo, é um hospital que vai ser um hospital para maternidade, né? É particular. E Desculpa, você falou PPP. ele é público-privado, então é uma iniciativa onde você faz um investimento privado, tem uma concessão por 30 anos, a prefeitura e o Estado, enfim, também contribuem, né? Sim. E você administra isso, então é um hospital público que está trabalhando com recurso público-privado. Então, o modelo é muito bacana, sabe, Cano? Porque a gente que trabalha, por exemplo, no projeto, você não especifica e a concorrência não é pelo menor preço, não em relação ao projeto, mas em relação aos materiais e etc. que você usa, porque você está usando um recurso que precisa ser pelo menos para 30 anos, porque tem que ter um plano de negócio para isso, né? Ainda mais naquela região que hoje Pinhais é uma das regiões mais em crescimento da região metropolitana. Você tem uma retribuição para a população de um custo-benefício que eu achei bem bacana de trabalhar. A gente já trabalhou com outras obras públicas que não, daí é por preço, daí é sempre uma dificuldade, né? Sim. Para você conseguir, né, manter assim um padrão bacana, né? E o escritório trabalha nessa área hospitalar, a gente trabalha com áreas de condomínio, a gente trabalha com master plans também, então a gente tem alguns setores do escritório que trabalham com isso. E atuamos fortemente no mercado imobiliário. Só explicar, né, para o nosso ouvinte o Master Plan, o que o Master Plan são projetos, vamos dizer, de uma dimensão maior, né? Onde você tem terrenos grandes, né? E você tem glebas grandes que você acaba fazendo esse projeto maior com distribuição urbanismo, de vários usos mistos, né? Então, às vezes tem regiões hoje que as cidades vão crescendo e começam a beirar esses limítrofes da cidade, e você acaba atingindo daí áreas que são maiores, áreas rurais, eventualmente, né? Algumas vezes transforma num condomínio, mas algumas vezes essas áreas são tão grandes que você tem um condomínio, área comercial, enfim, tem que desenvolver isso para ao longo dos anos ela está muito bem planejada, né? A gente vai entrar agora, né, nessa questão que você falou muito bem. Estamos aí numa revisão do plano diretor da cidade, né? Quer dizer, hoje tem que mudar. E você lá como presidente das BEA, hoje também do conselho, também escutando, né, com essa experiência, né? Como é que você olha como arquiteto, aí urbanista, essa parte da prefeitura? Porque Curitiba é uma cidade ainda é um modelo, né? Não só para o Brasil como mundial, mas agora, logicamente que é uma cidade que hoje, eu não digo que está ingovernável, mas começam a ter os sérios problemas, né? Eu acho que, vamos dizer, as cidades vão crescendo e ela cresce muito mais rápido do que a gente consegue dar conta em relação às leis, né? Então, vamos dizer, essa renovação do plano diretor que acontece a cada 10 anos, ainda assim ela não, é difícil de você seguir o crescimento da cidade, né? E a gente que lida lá no escritório bastante com o mercado imobiliário, enfim, com essa área de prédios, etc., você está o tempo inteiro buscando e se atualizando com os produtos dos empreendimentos, né? E muitas vezes, vamos dizer, a lei às vezes não consegue acompanhar essa necessidade. Sim. Que é do próprio usuário. Então, o plano diretor vem para poder levantar isso, ver a melhor forma dele poder direcionar isso para que se criem novas leis em função disso. Mas é um trabalho que sempre ele vai estar atrás do que são as necessidades, porque, por exemplo, aconteceu a pandemia, as pessoas começaram a buscar mais sacada, começaram a buscar mais espaço livre. Por que eu não comprei um apartamento sacada? Então, assim, por que eu não comprei aquela casa? Exatamente, né? Então, por exemplo, a gente tem situações, por exemplo, que a gente projeta, que a gente chama de o plano massa, né? Que é onde tem as galerias da cidade, onde tem a via do expresso, né? Então, ali foi pensado isso há anos atrás, para ter sempre um comércio e ter um residencial. Tem algumas regiões da cidade, às vezes, que não tem mais uma vocação comercial, de comércios grandes, mas tem que ser comércios pequenos. Os terrenos são estreitos, a gente está se defrontando com um projeto agora recente nisso. Então você faz um prédio que tem que ter um comércio, mas se a loja for grande, ela não se sustenta para aquela região. Então precisa, aí entra o conselho de urbanismo, né? Que é super importante para a cidade, para legislar em cima de conceitos novos, que a cidade é viva, né? Ela é muito mais viva do que as leis. Eu estava vendo, acho que, corrijo se eu estou errado, que parece que São Paulo é praticamente impossível você ter um plano diretor, porque dali um ano já, como você falou, se está atrás aqui, imagine São Paulo. Uhum. Que lá,
a prefeitura, o conselho está vendo projeto a projeto, né? Isso é de interesse da região e parece que está dando resultado isso. Dentro dessa linha que você está falando, né, Gustavo? Você sabe que eu já participei do conselho, né? Eu, quando a gente foi presidente da Asbeia, a gente, acho que era a gestão até do Fruit, ele introduziu a possibilidade de ter cadeiras da iniciativa privada no conselho. Sim. E eu participei dessa primeira gestão. Mas é uma dificuldade que é a seguinte, porque é muito pouco tempo para você legislar. Você legisla desde a casa pequenininha até grandes empreendimentos. Sim. E muitas vezes os grandes empreendimentos estão para mudar uma região, né? Sim. Que talvez a gente precisasse pensar de uma forma de vamos dizer, de separar um pouco isso nessas análises, porque elas influenciam, às vezes, um bairro, influenciam, às vezes, uma cidade inteira, né? Então, talvez seja isso que eles estão trazendo para São Paulo. E a gente, quando sugeriu isso para os candidatos a prefeito na época, a gente pediu para o Bote, em São Paulo, a gente estava num jantar das Asbeia, jantando com ele, e pedimos para ele mandar a legislação para nós, porque lá em São Paulo os escritórios participam apresentando o projeto. Quando são projetos de relevância, eles apresentam para o conselho discutir junto qual que é a melhor ocupação. Sim. Então, acredito que eles estão tendo sucesso um pouco em relação a isso, porque daí fica um contato mais direto e mais rápido, né? Está mudando. Agora, você veja, eu faço parte, não só lá do conselho, a convite do Eduardo Pimentel, através aí da confraria, o trabalho que a gente faz com a confraria imobiliária, mas também lá como conselheiro da ADEME, mas a gente fala que o centro da cidade, até entrevistando aqui a presidente do IPUC, a Ana Jaime, até fiz uma provocação. Se querem as pessoas no centro da cidade, se querem movimento no centro da cidade, por que não liberar os empreendimentos e tirar as garagens, né? Eu acho que é um contrassenso se você é no centro da cidade. Então, não sei se eu estou certo, isso é a opinião, porque Curitiba é uma cidade que tem muitos rios também, né? Então, será que estou certo ou estou errado em relação a isso? Você como... Então, eu não sei se é exatamente a sua linha de pensamento, mas eu acredito sempre no centro, e esses dias a gente teve com a Ana Jaime também, e já tive com o Eduardo conversando sobre isso. Muitas vezes eu converso com alguns profissionais do IPUC e tem muita visão assim, de tirar o carro do centro da cidade, né? Exato. Só que a hora que você tira o carro do centro da cidade, você tem a dificuldade de trazer uma população para lá que não está pegando o ônibus, né? Então você precisa ter esse uso misto, não só comercial e residencial, mas inclusive de poder aquisitivo, para você ter... O centro ele tem que ser o mais democrático possível. Sim. E a gente não tem ainda um sistema de transporte que a pessoa abandone seu carro e vá para lá a pé ou vá para lá só de ônibus. Em determinados momentos você está com o sistema de transporte cheio, né? Então eu acho que a gente precisava reavaliar isso também. Eu acho que precisa ter esse movimento entre carro e transporte coletivo, e o centro tem que ser tratado como é um bairro. Ele precisa circular com os carros junto. Precisa ter talvez as praças embaixo do estacionamento, como a gente vê às vezes em algumas cidades fora. Acho que a gente precisa criar alternativas disso para você melhorar o centro como um todo, né? É coincidência, vou fazer até uma propaganda no projeto do Gustavo, ali na Praça 19 de Dezembro. Tem quantas ali? É um prédio que tem várias unidades, mas poucas... Isso, é um prédio que nós estamos fazendo ali na frente da praça do famoso Ominu, né? Mas é um prédio, como tem feito bastante no mercado de estúdios, né? Mas você tem poucas vagas. Mas porque essa tipologia, Canto, às vezes essa tipologia não está pedindo tanta vaga, sabe? Mas você tem tipologias de família, por exemplo, de 2, 3 quartos, poderiam estar morando no centro da cidade. Essa tipologia vai precisar estacionar o seu carro, né? Para poder ter. Agora, você, além de arquiteto, como eu disse aqui no teu currículo, você é investidor também do mercado, participa. Diga para os nossos ouvintes aqui, hoje, esse investimento que a gente vê pela cidade, de estúdios, a gente vê daí de 1 até 2 quartos. Hoje, Gustavo Pinto, qual que é a dica que você daria para essas pessoas? Conhecendo, porque o Gustavo, ele faz projetos em praticamente todos os setores da economia, e principalmente os empreendimentos aqui em Curitiba. Então, essa visão tua, né? Eu sempre digo que imóvel é a moeda certa. Sim. E é uma realidade? Eu acho que é uma realidade, sim, Canto. Eu acho que a gente tem
O mercado, como qualquer área, né? Assim, você tem as oportunidades e muitos vão pela mesma oportunidade, né? E no mercado imobiliário acontece isso, né? Ah, uma época é apartamento, não sei, 200 metros, uma Sim, época... é uma onda lá. E você cria quase que uma onda disso, né? Por exemplo, agora em Curitiba está a onda né, Você tem, dos eu, estúdios. eu acho que não só em Curitiba, né? Acho que nasceu em São Paulo, inclusive, né? Mas ele Todo nasceu... mundo está separando, todo mundo tá saindo de Mas casa, todo mundo. mas você sabe que tem um conceito, esse dia eu estava falando essa semana sobre isso, porque quando ele vamos dizer, nasceu um empreendimento lá em São Paulo, nos Jardins, assim, ele nasceu por quê? Porque a ideia foi genial, né? Você quer botar alguém morando do lado que trabalha. Você tem um problema de deslocamento, né? Sim, E além disso, tem uma geração mais nova que ela não é uma geração que consome para ser o proprietário, ela consome e ela tem uma vida dinâmica, né? Então ela loca, então você tem uma dinâmica diferente de sociedade. E tem um déficit habitacional que qualquer estatística da Brain aqui, o sim, já esteve nosso aqui amigo. falando, né? Então, Hum, e esses dias a gente estava conversando com eles lá na Brain e ainda existe esse déficit, né? Então, vamos dizer, essa quantidade de imóveis que a gente está produzindo, ela ainda tem uma demanda para o mercado receber. E eu acho que é um bom investimento. Eu acho que, principalmente quando você pega os inícios, né, desses empreendimentos, os lançamentos, as oportunidades de você fazer, vamos dizer, o primeiro investimento para ajudar até o incorporador para poder girar o sim. empreendimento, sempre são oportunidades boas de negócio, né? E aí eu, como consultora aí do mercado imobiliário, sempre digo, esses empreendimentos é bom, do lado do hospital, Uhum. compre, Sim, frente praça. sim, sim. Na verdade, tem certos Porque, locais que você é, não vai comprar, por exemplo, um estúdio lá numa região, num bairro, onde muitas vezes vai ter a garagem, tem que pôr o carro na frente. Então, às vezes, tem certas coisas que você tem que, quer dizer, tem que consultar um especialista para quem é, né? e a localização, né, que você está falando, a localização é importante, né? Sim, Às vezes até cabe num bairro, mas cabe um prédio, né? sim, Agora no centro da cidade cabe vários, né? Do lado do hospital cabe vários, porque você vai ter demanda para isso, né? sim. Agora, em cima ali do plano diretor desse redesenvolvimento do centro da cidade, você é arquiteto, olhando por tudo isso, quais são, assim, o que você poderia acrescentar? Eu não sei se já existe, porque a Asbeia também está participando do plano diretor, juntamente Sim. com as outras entidades, que é Uhum. o Aham. famoso G11. Agora, Aham. você, assim, o que você falaria, né? Fosse o prefeito da cidade para tocar da maneira. Apesar que o prefeito está com a maior boa vontade, né? Sem dúvida, eu acho que a gente Pela inclusive primeira vez, né? a gente tem que parabenizar o Eduardo pela iniciativa, né? Porque eu acho que ele está abraçando mesmo o centro da cidade e nós estamos precisando, né? Eu acho que a gente já teve alguns exemplos, por exemplo, de tentativa de renovação, por exemplo, que era o antigo Vale do Pinhão, foi denominado Sim, Vale do Pinhão, mas ali a Rebouças, aquela sim, região ali perto da PUC, etc. É, eu acho que a gente tem que aprender, né, com essas iniciativas, porque não adianta só a gente criar uma legislação, né? Eu acho que além da legislação precisa ter uma iniciativa público-privada. E eu acho que precisa criar mecanismos de você desenvolver essa área em conjunto. Precisa sentar os empresários na mesa, sentar com a prefeitura e a prefeitura escutar os empresários, o que eles pretendem empreender. eles que investem nele. Exatamente. Empresário que é o retorno, né? Isso. E não assim, ó, pô, se a gente precisar fazer estacionamento lá, porque senão não vai dar certo aqui no empreendimento, ou isso aqui vale a pena de trazer um empreendimento de determinado padrão, porque isso vai gerar um determinado comércio, e isso vai poder gerar habitações aí até de baixa renda, né? Mas não dá para a gente fazer a baixa renda em todo o sistema, porque senão o comércio vai ser baixo e o centro vai ter Sim, dificuldade de se alimentar. Então, a gente precisa fazer de uma forma muito democrática, até porque é o coração da cidade, né? Mas precisa ter a iniciativa, vamos dizer, de ter um investimento misto, é fundamental, mas precisa escutar, vamos dizer, como é que o mercado consome, senão não adianta criar só a lei. E às vezes não adianta nem criar só um incentivo, porque, por exemplo, a Riachuelo teve incentivo para baixar o INSS. Esses dias, alguém no teu programa que eu escutei do INSS e tal. Ajuda, ajuda. Só que se não tiver depois, não adianta a gente só trocar a luz e a calçada. Não adianta fazer maquiagem. A gente sim, precisa empreender mesmo. Mas daí chamar 4, 5 incorporadoras, 6, etc., chamar todas elas, e falar assim, olha, vamos fazer disso daqui. E aí estudar junto com o IPUC, junto com nós mesmos da iniciativa privada, arquitetos, urbanistas, propondo, né?
para a gente criar atividades, às vezes, e tirar, vamos dizer, extrair do centro qual que é o DNA dele, né? Quer dizer, cada quadra tem o seu perfil, ela é muito complexa ali, né? Sim. Então eu acho que esse trabalho específico, a gente conseguiria transformar esse centro para deixar ele vivo de novo. A Asbeia participa desde o Centro Vivo, isso já tem mais de 10, 15 Lá anos, eu atrás, acho. não sei se foi na outra época, que tinha lá aquela, acho que a Coral, que dava tinta para pintar ali na Riachuelo. Tá lembrado que ela fornecia? Eu lembro quando a Asbeia fez 10 anos, a gente fez um encontro, eu acho que era lá no Positivo, na universidade, e fizemos 10 ideias para Curitiba, e muitas delas eram no centro para poder revitalizar. Sim. Então é muito antigo isso. Agora, realmente, você tem toda a razão. Eu acho que, vamos dizer, o Eduardo abraçando essa causa, a gente tendo um prefeito com esse olhar para isso, se a gente trouxesse a iniciativa privada junto e pudesse sentar na mesma mesa para poder criar os empreendimentos, no sentido de devolver para a cidade junto, né? Eu só quero, meu prefeito, querido amigo Eduardo, que você tenha pique, porque a tua agenda é incansável. Eu canso só de ver a agenda do homem. Todo dia. Não deve ser fácil, não deve ser fácil. É uma cidade, né? Você tem que. É verdade. Tudo que tem que fazer. Mas o importante é essa. Ele está sendo proativo, né? Ele está vindo aqui, está questionando, está perguntando, está fazendo. Traga ideia, traga isso, traga aquilo. Agora, a arquitetura também, o céu é limite, né? Pelo seguinte, hoje está em moda no mundo inteiro, o maior prédio do mundo, o maior prédio aí em Dubai, daí agora aquele prédio, quer dizer, o Sena Tower em Balneário Camboriú. E aqui em Curitiba também tem o prédio do Gustavo Pito, que é o prédio mais alto. Quando falar assim, vamos fazer o prédio mais alto, foi essa ideia de se fazer um projeto com um prédio mais alto? Como é que foi essa caminhada? Foi bem bacana, viu? O prédio do AS da GT Building. Na verdade, ele nasceu, o terreno, porque eu acho que todo empreendimento tem, o terreno você tem que ler ele, né? E aquele terreno era muito particular, porque ele é um terreno que é a entrada da cidade, ele está de frente para um terminal de ônibus que vai ligar a cidade inteira. A primeira vocação que se viu para ele foi apartamentos que eram pequenos, na verdade, e para poder girar aquilo de uma forma de que entrasse na cidade, tinha seus filhos lá estudando, saindo para qualquer lugar da cidade, etc. Mas num determinado momento, até o Marcelo chegou na época e falou: escuta, eu acho que esse terreno aqui dá para a gente fazer o prédio mais... Ele não sei de onde veio essa ideia do mais alto, mas ele falou assim, sabe que dá para fazer o mais alto da cidade? Que o mais alto é tanto. O cone da aeronáutica era baixo, eles pediram para aumentar o cone da aeronáutica, e o terreno era triangular, né, um terreno difícil, mas um terreno que era muito bonito, porque você tem vista para o Barigui, né, e ele está deslocado um pouco em relação à rua, então você vê todo o eixo da rodovia quando sai lá indo para Campo Largo, né, e aí a gente voltamos lá para o nosso time lá no escritório e vamos lá, né, vamos fazer o mais alto. E aí você veja, isso mudou inclusive o produto, né, porque aí entrou num produto já de apartamentos de mais alto padrão, etc., numa região que normalmente hoje não se faz mais, que é no plano massa. 150 metros lá. Porque as pessoas têm um certo preconceito ao comércio embaixo, residência em cima e tal. E nesse caso a gente conseguiu transformar, vamos dizer, num empreendimento aí que foi de sucesso, muito de ler o terreno, né? Sim. E de escolher as perspectivas disso e ter a oportunidade de fazer um prédio que vai ser o mais alto de Curitiba, aqui, né? Parece que até a GT vai ocupar a parte térrea. Né? Ela vai ocupar toda a parte térrea, então vai lá ficar vai ser a sede beleza, dela, né? Vai ter aquela sede, como sempre, né? Com decorados e tudo mais, então acho que foi muito feliz, assim, é isso que eu digo, né? A gente, é um trabalho de grupo, né, Canto? Porque você tem a ideia, você tem um empreendedor, você tem a gente arquiteto que tem que estar ali criando, e a gente como empresário também entende como é que isso tem que ser, né? Porque todo empreendimento tem que ter o seu resultado e tem os seus limites, né? Não adianta a gente só criar. Porque... a localização é sempre, você vai a pé para o parque, você vai a pé para o supermercado, 2, 3 supermercados, você tem a faculdade na frente de medicina, você tem uma série... Você, inclusive, eu sei que os teus filhos, né? Tua mulher hoje está lá em Orlando, teus filhos estão nos Estados Unidos, né? Você está mais com o pé lá. E você sabe muito bem o que eu estou falando, porque tem que escolher, às vezes, um lugar, né? Perto da faculdade para os seus filhos estudarem. Sem dúvida. Você deve ter tido isso, né? Sair daqui e ir para a cidade onde eles estavam estudando, mesmo aqui ou mesmo lá fora no exterior, né? E porque a gente sempre vai estar indo atrás dos filhos, né? E sempre tentando deixar eles por perto, né? Mas sempre dando oportunidade para eles crescerem, mas a gente sempre está buscando localização, né? Isso acho que em tudo na vida a gente está buscando, né?
E os empreendimentos hoje buscam muito isso, né? Por mais que, vamos dizer, cada terreno, às vezes fala assim, aquele terreno talvez não seja bem localizado, mas ele sempre tem um perfil para responder para aquilo. Precisa quase que conversar com o terreno para ele te dar o produto, né? Sim, sim. E uma pergunta, já que tem um escritório assim, fantástico, maravilhoso, está contratando? Bons profissionais são sempre bem-vindos? São sempre bem-vindos, porque eu acho que o maior patrimônio que a gente tem, Canto, hoje na GP Arquitetura são os profissionais, né? E vão ser sempre. E está lá o Orlando. Um abraço, meu amigo Orlando. Eu falei isso ontem, inclusive, com um arquiteto meu lá. Eu falei, olha, você sabe que no começo, quando a gente inicia, você está lá investindo em computador, em programa, etc, tal, porque você precisa aparecer no mercado, você acabou de começar a profissão. Mas depois que você começou, o teu patrimônio é pessoal, porque não adianta você ter uma sala bonita de reunião e você não ter... Lógico, gente boa e gente participativa, né? Aí, né? Porque o projeto não é meu, né? O projeto é do escritório, são todos os arquitetos que estão participando lá, do empreendedor junto, do corretor que tá dando opinião para ver se aquilo realmente vende no mercado ou não. E a gente precisa saber assimilar isso e transformar. A gente, na verdade, é um mecanismo de transformar isso em espaço, né? Acabar tendo. Estamos finalizando o programa, gostaria só de falar né? Você lá tem, é o pai da Maria e do Thiago Pinto. Esses aqui, pelo jeito, não voltam mais? Então, eu não sei, a Maria... Você educou eles lá fora e agora... e agora que é difícil, né? É o que você falou, agora eu vou atrás deles. Agora eu vou atrás deles, mas a Maria é design gráfico, né? Hoje trabalha na Amazon e mora em Nova York, né? Eu sempre quis mostrar para eles um pouco a oportunidade, vamos dizer, que o mundo permite hoje, né? Então, o Thiago é engenheiro eletricista, né? Trabalha também numa grande empresa lá nos Estados Unidos, mas eu acho que é muito pela oportunidade, porque a geração deles tem um mundo globalizado. E a gente no mercado imobiliário estamos respondendo para isso, né? Quer dizer, esses estúdios e esses apartamentos menores acontecem por causa disso. Uma hora o cara mora em Nova York, outra hora está morando em Curitiba, outra hora está morando em Porto Alegre, outra hora vai para o Japão. E o Brasil está acontecendo muito isso. Antigamente você segurava muitos filhos, né? Talvez em função disso que esses empreendimentos pequenos estão sendo bem vendidos. Curitiba hoje, a maioria já não é nascidos em Curitiba, né? A maioria é de fora. De maioria de fora. As pessoas estão vindo para cá, como você falou, nos Estados Unidos muito mais. O cara, ele se forma, às vezes está na costa leste, está na costa oeste trabalhando. Sim. Muda bastante de emprego, então é isso aí. E a mobilidade, né? Porque eles têm esse trabalho hoje que você tem um home office, você tem uma mobilidade hoje de trabalho e moradia que a gente vai precisar responder cada vez mais para isso, né? Gustavo, quero te agradecer aqui pela entrevista, né? Imagina, obrigado. Gustavo. Obrigado você. Terminar, tem uma frase que você gosta bastante, que é sonhe grande, execute pequeno. Não é verdade? É do Erin Jackson. De onde que surgiu? Ela é você sabe que ela é uma esportista, uma patinadora americana da seleção, foi a primeira medalhista negra da seleção americana de patinação. E ela teve na formatura do Thiago, e ela falou essa frase para um estádio imenso com um monte de gente. E eu achei muito bacana, porque, na verdade, a gente faz isso no dia a dia nosso, né? E esses dias eu estava falando com os estudantes, se você sonhar grande, não tem problema nenhum, você tem que sonhar mesmo. Mas se você não fizer todo dia, se você não acordar 5 horas da manhã para nadar, você não vai ser campeão olímpico. Não faça pequeno. Então, aí, e finalizando, grandes sonhos se realizam quando os construímos, dia após dia, com pequenos passos. Obrigado pela entrevista, conversei aqui com o Gustavo Pinto, não vou falar aquele do meio, porque eu vou me embora. É muito complicado. Eu não sou aqui o locutor. Vamos para um rápido intervalo. Espera aí, nós já voltamos. Continuamos com o programa Mercado Imobiliário de Canto a Canto. Recebo Rodrigo Avro Rodrigues, mestre em estratégia, especialista em branding pela Kellogg Executive School, Estados Unidos, professor do MBA em marketing da Universidade Federal do Paraná, presidente da Associação Brasileira de Agências de Publicidades, capítulo Paraná, membro do Conselho de Notáveis da Escola Superior de Propaganda e Marketing, ESPM. Atualmente, vice-presidente executivo da Opus Múltipla Comunicação Integrada e do Grupo OM Comunicação Integrada. Trabalha para vários clientes, entre eles o Boticário, a Subway, Óticas Carol, Volvo, Frimesa, Unite. Bem, ele vai contar durante o programa todos esses trabalhos. Rodrigo, obrigado por participar do Canto a Canto. Muito obrigado, Canto. Eu agradeço pelo convite
uma satisfação estar aqui no teu programa, que está causando ótima repercussão aí nesse último ano e meio. E você, como publicitário de agência, essa semana, a semana é feliz, porque eu acabei... Bem, você me conhece, eu não sou um apresentador, não sou locutor, eu sou um apaixonado por essa indústria imobiliária, onde o corretor de imóveis faz parte, onde a agência faz parte. E quando eu tive a oportunidade, né, de pedir aqui ao Leonardo Petrelli um espaço, aqui na Jovem Pan News, que estava começando, e hoje eu vejo os números, né? Você que lida com números sabe da importância que é números hoje, que você pode mensurar ali, você pode... Quando eu falo para mim que eu sou a líder de audiência, eu falei, como que pode? E ainda mais, 40 em uma hora, 48 minutos, 80% do programa as pessoas ficam escutando. Então, essa pesquisa, essa audiência qualitativa e quantitativa, para mim é uma honra. Quer dizer que eu estou trazendo bons entrevistados como você para falar dessa indústria imobiliária, que é um dos principais setores, né, de economia de qualquer país, né? Então, para mim, é uma honra, hoje em dia, estar hoje numa rádio como a Jovem Pan News, falando, né, do mercado que eu tanto amo. Mas eu queria, antes, mandar um abraço para o teu pai, né? Muito obrigado, será dado, com Teu satisfação. pai, queria mandar um abraço para o Rodrigues, porque eu o conheço há acho que uns 50 anos praticamente, porque quando a gente começou a jogar golfe, né? Lá, ele estava lá, ele e o irmão, né? Isso mesmo. Exatamente, então era a sede do Curitibano, era lá em cima ainda, ele jogando golfe. E aproveitando, acho que você foi impactado para entrar no ramo de publicidade e de golfe, que eu sei, por causa dele, né? Exatamente. Foi uma história interessante, porque ele conheceu... O Brasil ainda é um país em que tem poucos jogadores, né? Você vê nos Estados Unidos, você tem praticamente 10% da população joga golfe. No Brasil é um percentual bem menor. Mas como ele ganhou uma bolsa de estudos do governo na época e foi estudar nos Estados Unidos, ele conheceu o golfe lá. Quando ele voltou, ele foi procurar onde que tem um campo para eu começar a jogar e tal. E tinha Paraná Golf Club. O Paraná Golf Clube, iniciativa, inclusive, do meu sogro. Do teu sogro, não é? Luiz Pimentel. Foram lá uns corajosos arrancar toco. Os dissidentes, assim, do Graciosa, queriam fazer um campo de 18 buracos. Isso mesmo. Foram lá para Quatro Barras, arrancar toco e cortar mato. Isso. Fizeram campo lá e daí o negócio é caro para manter, difícil. E o curitibano incorporou. Como você bem disse, né? O Paraná Golf Clube, os sócios não podiam suportar, né, esse custo. Até hoje, né? Um campo de golfe. Você que mora ali ao lado do Alphaville sabe muito bem. Muitos, inclusive, para que esse campo de golfe? Tem gente que quer destruir e transformar porque não faz casa, porque não faz nada disso. E lá foi a mesma coisa. E como ele se dava muito bem com o falecido Luiz Antônio Vieira, que era o presidente do Curitibano, daí fizeram uma fusão, né? E em cima disso, hoje, mesmo lá, o campo de golfe, as pessoas ainda do clube falam, pô, mas frequenta tão poucas pessoas, né? O negócio cada vez maior, né? Então, eu me lembro muito bem dessa época. E você hoje também está batendo suas bolinhas, né? Jogo lá também. E a geração não é só... A segunda geração também não é só na minha família, né? A tua, você tem um filho que é o nosso capitão de golfe lá. Sim, né? Sim. E também o neto também já está jogando. E tudo em função disso, né? Eu acho que Rodrigo, essas raízes, né, que a gente forma, que traz, que é a questão da educação, da família, né? Como eu disse no começo da entrevista do teu pai, eu lembro sempre dele, aquela pessoa amável, aquela pessoa querida, ele sempre atento, sempre ouvindo. E também veio do golfe, agora, acho que ultimamente, que você está tendo talvez mais tempo para você bater as bolas, mas acho que a publicidade veio dele. Conta um pouquinho dessa... Veio. Ele fez um teste vocacional nos anos 60 e ele queria fazer engenharia química. E o teste vocacional falou, não é nada disso. O teu negócio é comunicação. Aí ele fez curso de jornalismo na Universidade Federal do Paraná, foi jornalista na Gazeta do Povo, Estado do Paraná, no antigo Canal 12, né, que era da Globo.
tem duas coisas bem legais no currículo dele, que eu gosto sempre de falar. Ele era editor-chefe do Caderno Internacional. Sim. Então, ele escreveu a matéria da chegada do homem à Lua Pô. na Gazeta do Povo, na época, e escreveu também a matéria do fim da Guerra do Vietnã. É um negócio legal de ter no currículo, né? E aí ele recebeu o convite de uns amigos que tinham uma nova área crescendo e que poderia ser muito promissora, que era uma tal de publicidade. Aí ele foi aprender do zero. E uma pessoa inteligente como ele é muito dedicado, começou do zero e desenvolveu um grupo de empresas de comunicação que hoje está completando 53 anos já. Sim. E essas características dele, assim, de ser muito sério, muito responsável, pessoa inteligente, e ser muito positivo, né, acreditar que vai dar certo, vamos fazer, acabou contagiando, influenciando as pessoas ao redor dele, inclusive os filhos, porque os 3 filhos atuam na área. Tem o do meio é designer e a mais nova também publicitária. E fidelizar os filhos é a coisa mais fantástica que tem, né? É muito legal, assim, tanto que agora estamos nos preparando aí para dar um presente para ele, que é o lançamento da biografia. Sim. Né? Ele mais um pouco vai fazer 80 anos. Espero estar lá. Com certeza, com certeza. Estamos aí terminando as últimas etapas de revisão e vamos, pelo menos no final do ano, lançar a biografia dele. E aí eu coloco lá que acho que a coisa mais legal é a gente poder fazer o que gosta e poder fazer isso todo dia junto com a família. Sim. Rodrigo, hoje como presidente da Associação, né, de Brasileiros de Agências de Publicidade, como é que estão hoje as agências de publicidade aqui no Paraná? A gente nota que as agências são muito multinacionais e esse mercado, né, de agência de publicidade, saudades das antigas agências como a tua, né, que tem mais de 50 anos, praticamente pararam, né? Sim. A gente viu 2 fenômenos, Canto, que acabaram prejudicando o mercado publicitário no Brasil e no mundo também. O primeiro deles, o Brasil foi um dos poucos países em que ainda tinha o modelo tradicional de remuneração das agências pelos veículos de comunicação. Esse nome começou pelos agenciadores de espaços publicitários em veículos. E isso foi regulamentado nos anos 60. Então passava o cara lá aqui em Curitiba, na rua principal, em Maringá, Londrina, na rua principal, falou: o senhor quer anunciar, divulgar sua loja de sapatos, sua loja de cosméticos, não sei o quê? Ah, sim, você sabe como é que funciona? Eu sei, pode deixar. Eu vou e organizo tudo com o cara da televisão, do jornal, da rádio e tal. Aí, o que você cobra? Não cobro nada. Eu trago a tabela de preço, você paga e depois eles me remuneram a comissão de vendas. Então, assim começou a atividade publicitária. E isso foi regulamentado nos anos 60, que era 20% do valor comprado em espaço publicitário vinha para a agência e por esse 20% ela fazia todo o planejamento de mídia e passou a fazer criação também. Então já dizia, ó, não, pode deixar, eu já crio o anúncio, já faço a arte aqui, já mando para o senhor, está tudo certo. E assim surgiram as primeiras agências. Esse modelo durou por mais de 100 anos. Ele foi, na prática, foi quebrado há uns 10 ou 15 anos. E aí disseram assim, não, agora vocês cobram direto do seu cliente anunciante a sua comissão. Isso gerou um problema, porque esse discurso que funcionou por 100 anos, de repente falou, lembra aquela nossa conversa e tal? Não vale mais, tá? Sim. Agora vou ter que te cobrar a parte. Então isso gerou um impacto no mercado publicitário. E na sequência vieram as plataformas digitais, as Big Techs, que geraram uma concentração de dinheiro na mão de poucas empresas, e isso criou uma descentralização. E aí essa descentralização, assim, então agora o senhor não precisa mais de uma agência. O senhor entra aqui direto com login e senha na minha ferramenta e o senhor mesmo compra o anúncio, põe dinheiro para impulsionar, não precisa mais de agência. Então, muitos pequenos empresários, médios empresários, acabaram procurando criar estruturas próprias de comunicação dentro das suas empresas que fazem tudo direto na plataforma da Meta, do Google, etc. Sim. E achavam que não precisavam mais de agência de publicidade. Então esse foi o segundo impacto que acabou gerando, assim, digamos, um certo enfraquecimento do segmento no Brasil e no mundo.
A curiosidade é, as grandes empresas continuam precisando e não abrem mão de ter suas agências. Significa que elas ainda têm valor, ainda são estratégicas. Então, esse trabalho estratégico de uma consultoria de Isso que eu ia comunicação, falar, né? Consultoria. Pois viraram muito mais, não é mais uma agência, são consultores de comunicação. consultores de comunicação. Então, esses permanecem relevantes e desejados. Aqueles que faziam uma atividade muito tática estão sendo substituídos por o acesso direto às plataformas e agora pela inteligência artificial, Sim, que já cria vídeo, já cria arte, já faz tudo, né? que entrou forte nisso, né? Fortíssimo, Entendeu? E, fortíssimo. logicamente, para você ter isso aí, tem que ser um grupo Opus que tem gente, que, por sinal, vocês estão sempre contratando também, né? Sempre, Boas cabeças, né? sempre, Bons profissionais são sempre bem-vindos em todos os setores, né? sem dúvida E nenhuma. eu noto isso pela indústria imobiliária, essa dificuldade em encontrar bons profissionais, porque os bons profissionais estão com você, estão com empresas grandes, né? É porque você veja, uma pessoa que tem habilidade na área de publicitária, seja qualquer, seja na criação, na mídia, no planejamento. Essa pessoa ela se sente muito mais realizada trabalhando num meio em que tenha vários colegas da mesma área e que possa criar e desenvolver projetos para várias empresas e segmentos diferentes, do que muitas vezes estar lá fechado dentro de uma que a gente chama de house agency, Sim. que é uma agência criada para estar dentro de uma empresa, uma construtora, uma imobiliária, um supermercado. Então, esse profissional ele não está feliz ali. Ele vai todo dia vai Claro. criar a mesma coisa para o mesmo segmento, para o mesmo veículo. E praticamente isso não, hoje não existe essa house, como dizem, né? Eu me lembro aqui que era uma ou duas que eu conheci no decorrer da minha vida que tinha house, que se chamava, que todo profissional estava lá dentro e saía dali. As Hoje grandes. não, hoje praticamente As grandes houses a gente já não vê, mas elas hoje são pequenas estruturas dentro de várias empresas. Existem muito ainda essa estrutura. O empresário falou, não, hoje está tudo direto, né? Eu posso fazer direto, não preciso mais de agência. Mas esse é um problema, porque em vez dele vender apartamento, vender leite, Sim. Coca-Cola, ele passa a ser dono de uma agência. Exato. E tem que brigar com os profissionais e trazer. Tem que né? brigar com as outras Bem, agências. fala sobre o Grupo OEM. Segundo o maior grupo de comunicação independente do Brasil, é formado por 6 empresas que trabalham de forma sinérgica e integrada, levando as campanhas dos nossos clientes ainda mais longe. Dentre as empresas estão a Opus Múltipla, especializada em planejamento de comunicação integrada e na criação de propaganda. A Brainbox, consultoria estratégica de marketing e design, com atuação em branding, packaging e retail. A House Click, empresa de comunicação dirigida com foco em engajamento. E a Taylor Media, inteligência de mídia, especialista em regionalização de mídia. E a Senso Performance, especializada em mídia digital de performance. E, finalizando, a DOM, consultoria criativa especializada em soluções de marketing. Então, hoje, o grupo chega lá, o briefing para qualquer tipo de setor, vocês atendem e fazem, porque desde a parte de mídia, que eu digo, a rádio aqui, ou mídia exterior, ou também mídias digitais, vocês têm hoje um cardápio de tudo, né? Exatamente, essa é a ideia. A nossa ideia era ser um canivete suíço, né? Porque Puxar lá, se você precisa de tesoura, tem tesoura. Você precisa de chave de fenda, tem chave de sai fenda. de chá, tá lá, tudo. Tem tudo lá. Por que a gente fez isso? Porque a comunicação foi se tornando cada vez mais ampla e mais complexa. Então, se antes a gente resolvia tudo com filme de televisão, spot de rádio, anúncio de jornal, hoje eu preciso contratar influenciador, eu preciso fazer material para ponto de venda, eu preciso desenvolver projeto de branding, que nem se usava essa expressão 20 anos atrás. Então, a comunicação foi ficando especializada. As novas tecnologias trouxeram profissionais que trabalham comigo hoje de atividades que não existiam há 5 anos atrás. Então, nós fomos criando empresas com profissionais especializados naquele tipo de prestação de serviço. Criamos uma holding, uma SA,
E cada empresa nova é uma SA que tem um sócio que é especialista na área. Com isso, a gente conseguiu oferecer quase 30 atividades dentro do mundo da comunicação, feita por gente da área, especializada e com o objetivo de fazer crescer aquela empresa. Então, hoje a empresa original de publicidade representa menos de 50% do faturamento do grupo. Sim. Então, essas outras empresas hoje já respondem por mais da metade do nosso negócio, mostrando que foi um movimento acertado que a gente fez há 15 anos. Mas hoje, você vê, nós estamos aqui num programa de rádio. Quer dizer, a gente tem audiência, mas eu começo a pensar da audiência porque o momento que eu escuto o rádio, lógico, quando você está dirigindo, a questão da infraestrutura, sair do centro cívico para ir para o portão, você leva hoje, dependendo, meia hora. Então as pessoas ficam na rádio escutando. Sim. Acho que talvez por causa disso você pode até falar melhor que tem essas audiências de rádio. E daí tem o outro que é a mídia exterior, né? Que são os painéis. Sim. Que também hoje são bastante impactantes, que você está parado ali, você tem que ver. Então, essa união, por isso que eu digo, tem que ter uma consultoria muito boa de publicidade. E entrando diretamente no nosso mercado imobiliário, que eu sei que você já fez várias campanhas, inclusive lá atrás, uma que você foi uma das agências que fez a famosa Feira da Demi. É isso mesmo. Entendeu? Que eu tenho, inclusive, saudades de que volte essa feira, porque acho que num local só você pode escolher os seus empreendimentos ali. Então, essa parte de lançamento imobiliário hoje, eu também vejo que existe uma dificuldade. Às vezes eu olho as publicidades meio, sabe, iguais, assim, impactar aquele cliente, que hoje tem que ter essa inteligência, me lembro que você falou que tem que ter a inteligência de saber, né, captar esse cliente, onde ele está, como ele está, quer dizer, a caminhada dele. Então, cada vez mais eu vejo que, por incrível que pareça, também é mais difícil de você atingir, né? O mercado de comunicação para o setor imobiliário, particularmente, eu tenho a mesma sensação. É tudo a mesma coisa. Então, tem dois mercados que eu olho assim e penso, puxa vida, daria para fazer um trabalho muito mais interessante, que daria um retorno muito maior sobre cada real investido, que é o segmento imobiliário e educacional. Você pega a campanha do setor imobiliário e de escola, é tudo a mesma coisa. Você não sabe quem é quem. É um fenômeno, porque é um dos poucos segmentos em que você vê uma pasteurização. Outros segmentos você vê as empresas querendo se diferenciar umas das outras. Esse fez assim, eu vou fazer assado. Esse cara está trabalhando desse jeito, eu vou trabalhar de outro jeito. Porque eu tenho, copia e cola ali. Copia e cola. Né? Então, a publicidade, ela serve, primeiro, para criar um conteúdo que me diferencie. A primeira preocupação de uma campanha, de um trabalho publicitário de longo prazo é o que você tem de diferente que nós podemos destacar. Esse é um princípio que a gente traz lá da construção de marca, do branding. O branding diz assim, a guerra do marketing não necessariamente é do melhor vai ganhar do pior. A guerra do marketing é o diferente vai ganhar dos iguais. Então, toda vez que eu consigo me destacar, me diferenciar, eu vou aparecer perante um público, e se esse público gostar daquilo que me faz diferente, ele vai me abraçar. Então, a primeira preocupação que a gente tem quando começa a planejar uma empresa eu preciso pensar a longo prazo. E é uma outra coisa que às vezes a gente vê, tanto no setor de escola quanto imobiliário, às vezes cada lançamento é feito por uma empresa diferente de comunicação. Não, esse aqui vai lançar esse, essa outra vai lançar aquele e tal. Nós temos que criar uma identidade que diferencia a construtora e cada lançamento tem uma personalidade própria. Sim. Tem um público próprio, uma região própria, característica. É uma coisa diferente. É um produto novo. É um produto novo. Como se estivesse lançando lá uma cadeira, se estivesse lançando um produto que eu sei que você faz lá do Boticário, como estivesse fazendo. Exatamente. Ele tem ali que um é um perfume, o outro é um creme, o outro é um shampoo. São públicos diferentes, regiões diferentes, características do imóvel são diferentes. Mas todas vêm da mesma mãe, que é uma construtora que quer se consolidar no mercado. Então, como é que eu vou construindo devagarinho a imagem dessa construtora, incorporadora,
por meio do lançamento de vários produtos que são diferentes e que precisam brilhar independentemente no momento que são lançados. Então, essa é uma atividade complexa que exige um planejamento e uma inteligência de comunicação. E depois vem a parte de fazer o anúncio, o desenho e tal. E ali também precisa de um aspecto diferenciador. Me causa certo espanto, Canto, que eu vejo assim lá, muitas vezes imóveis lá, único como você, né? Ou para você se É o sentir melhor. único, é o melhor. A campanha é igual a de todos os outros. Puxa, Tem um diferencial. Às vezes eu pergunto para a pessoa, qual é o diferencial? pois é, então, aí Qual o você diferencial? traz um arquiteto maravilhoso, desenvolve um projeto e a campanha é igual a todas as outras, né? Isso que eu ia comentar com você. O Curitiba está recebendo hoje, já arquitetos, começou a receber, como outras cidades, arquitetos de fora, até internacionais, né? Mas tem um outro dado também que me chama a atenção, e às vezes eu fico, e você pode medir isso para os nossos ouvintes que estão lá querendo publicidade. Ah, nós vamos contratar uma personalidade lá, um jogador, ou uma estrela. Mas que ponto a pessoa pensa, né, falando para os nossos ouvintes, pô, vou contratar, até que ponto isso tem um retorno, né, para você. Eu vou te dar um exemplo, sei lá, será que a Louis Vuitton, ela precisa, se você está falando de luxo, precisa trazer alguém que fale sobre isso? Não sei, eu estou falando talvez aqui uma besteira, mas até que ponto as pessoas, às vezes eu vejo que chamam um artista, ou um jogador, alguma coisa, que não tem nada a ver com aquele produto. Esse é um grande equívoco, porque a gente falou agora há pouco sobre eu preciso construir uma identidade daquele produto, seja ele a construtora ou seja ele o lançamento lá. Bom, esse lançamento tem características. O arquiteto concebeu um projeto com características para um público específico. Se eu vou trazer uma celebridade, a gente tem duas perguntas importantes que a gente faz quando é consultado por um cliente assim, puxa, vamos trazer uma celebridade? Primeira pergunta é: a celebridade é muito maior do que o produto que ela vai divulgar? Se a resposta é, a celebridade é muito mais famosa do que o produto que ela vai divulgar. Cuidado, porque você pode estar pagando para promover a celebridade. Sim. E depois ninguém vai lembrar que produto era aquele, né? Sim. Ah, lembramos da Bintin. Tá, mas que produto ela está fazendo? Rapaz, não lembro, parece que era um shampoo. Bom, então, a celebridade é muito maior do que você e o seu produto, cuidado, porque você pode estar gastando R$1 milhão para promover uma celebridade. Segunda pergunta, a celebridade tem características que vão ajudar as pessoas a entender rapidamente quais são as características do teu imóvel? Se sim, ótimo, tem uma boa escolha. Se não, péssima escolha. Eu vou dar um exemplo fácil para todo mundo entender. O Nespresso. A Nestlé lançou o Nespresso porque ela queria um produto elegante, sofisticado, para dizer que você teria um café como se tivesse feito por um barista profissional. Você pode ter isso a qualquer hora dentro da sua casa. Ela olhou, quem que eu vou buscar que represente o mundo de sofisticação, bom gosto, elegância? George Clooney. Então ela pegou o George Clooney, por quê? Porque todas as características do George Clooney eram exatamente as mesmas que ela queria pôr na Nespresso. Então, com isso, rapidamente as pessoas associaram as duas. Um não ficou maior que o outro. E o George Clooney não é maior que a Nestlé. Então, um não é maior que o outro e eu preciso que rapidamente as pessoas entendam o que o meu produto está vendendo. Ah, eu olhei o George Clooney, olhei a Nespresso, entendi. Agora, você traz uma pessoa que tem comportamento, traços de personalidade completamente diferentes da proposta daquele teu imóvel, só porque ela é famosa, digamos que se você pudesse ter 100% de aproveitamento, você vai ter 20% de aproveitamento. Vai causar alguma diferença? Vai. A pessoa vai passar na rua, vai ver o WhatsApp, tem alguém famoso, a gente tende a parar para olhar. Ah, eu já vi essa pessoa, é famoso, vou olhar o que é. Então, vai dar errado? Não. Mas você gastou, podia dar 100 de retorno, vai te dar 20 de retorno. Porque você descuidou das duas perguntas mais importantes. O tamanho da celebridade em relação a você e as características dessa personalidade
têm que estar casadas com a proposta conceitual do seu produto. E aí, como você disse, vai da consultoria da própria agência. Sim. O que eu vejo no mercado, até para os ouvintes, meus amigos do mercado imobiliário, que eu vejo muito mais vaidade, às vezes, nos lançamentos, muito mais o dono quer fazer. Uhum. Muitas vezes eu falo isso para todos, olho isso na cidade, do que quando sai uma publicidade ou um empreendimento, sabe, bem embalado, dentro de um pacote legal. Porque eu sempre digo que a vaidade em qualquer setor, ela acaba com qualquer negócio, né, Rodrigo? Sem dúvida. Tem um filme maravilhoso do Al Pacino, que é O Advogado do Diabo, Sim. filme de uns 20 anos atrás, e que o diabo ele ri, e tem a frase célebre do filme, né? Vaidade, o meu pecado favorito. Né? Porque a confusão toda no filme acontece por vaidade, né? Então a gente vê muito isso. Às vezes assim, eu quero a minha marca no topo do prédio com a cara da Gisele Bündchen. E dele já se imagina convidando a Gisele Bündchen para um evento, petit comité, chamando os amigos. Olha, ele está grande a ponto de poder contratar alguém desse calibre, né? Então, tem um pouco de vaidade e autopromoção. A ponto de hoje em dia, os empreendimentos, quer dizer, eu não sei se eu moraria num prédio onde tivesse lá em cima a marca da empresa. Né? Pois, exatamente, né? Eu estava olhando, inclusive, não sei se é realidade, aqui tem até fazendo propaganda, que um conhecido meu falou sobre o Ricardo Almeida, né? Uhum. Que ele é o estilista, que ele falou que tirou a marca, né, das camisetas dele e tudo mais, porque ele não precisava mostrar que a camiseta era o Ricardo Almeida. Porque hoje em dia muita gente, dentro de uma, você pode falar melhor do que eu, não quer usar a marca de ninguém, né? Exato. Quer usar lá um boné preto, boné branco. Quer dizer, eu acho que esse costume também tem mudado bastante. Por que eu vou colocar, né, uma marca e tudo mais? Então, eu digo tudo isso a gente falando no mercado, alinhado no mercado imobiliário, que as pessoas não precisam fazer. Uma coisa que também, por isso que você está aqui, eu comento, você tem o luxo, o alto luxo, não sei o que, mas eu perguntei para o Ferreirinha, né? Que Sim, especialista. A Ferrari precisa falar que é luxo, a Prada, alguma coisa. Quer dizer, você já diz o que é o produto, né? Sim. E o mercado aqui, nós temos vários, né? Parâmetros. O que vai? O AAA, alto luxo? Se é luxo, é luxo. Não sei se tenho razão em relação a isso. Você sabe que nós temos a mesma percepção. Se você precisa se esforçar tanto para dizer, é porque não é, né? Ou porque quem está fazendo quer dizer que agora a minha incorporadora não faz mais Minha Casa Minha Vida, agora eu entrei no segmento de luxo. Então eu tenho que criar alguns factos, né, para poder dizer, olha, eu cheguei lá. Mas você trouxe aspectos bem interessantes. Quando a gente vai estudar o mercado de luxo, estamos falando aqui agora de imóveis de luxo, né? Sim. O segmento de luxo, o cara que tem dinheiro, para ele luxo, sofisticação, é ele ter aquilo que é bom. Aquilo que é bom. E não fazer propaganda de marca. Então, quando você vê o cara lá com a camiseta Armani, Diesel, bom, esta pessoa ainda está numa fase de precisar de aceitação. Né? Ele está ainda divulgando, olha, eu consegui comprar uma Diesel. A pessoa que tem dinheiro mesmo, ele mandou fazer o terno em Londres, né? Lá na Savile Row, onde fazem terno dos sheiks lá, né? Então, o cara do luxo, ele quer coisa boa, exclusiva. O luxo, o dinheiro, que está tranquilo, ele quer exclusividade. E essa é uma palavra curiosa, porque a gente fala o tempo todo e não para às vezes para pensar. Exclusivo é aquele que exclui os outros, né? Sim. Exclusivo é aquele que só eu tenho, ninguém mais tem, todos estão excluídos. Então, o mercado de luxo é um mercado de exclusividade. Eu quero saber se aquilo é bom mesmo. Não quero fazer propaganda, ser um garoto propaganda da construtora, da incorporadora. Quero ver, tá, qual a espessura da laje, qual é a esquadria, qual é o vidro, qual é o não sei o quê e tal. Então, um projeto único. Sim. Né? Num espaço da cidade que já está resolvido, que eu estou lá
de maneira muito distinta e diferenciada. Então, isso é pensar o luxo como exclusividade. Eu vi uma matéria sobre o mercado de luxo um tempo atrás, ele falava isso. O cara que tem dinheiro, ele manda fazer o sapato na Itália, ele manda fazer o terno em Londres, ele manda não sei o quê, ele não Não vai vai... no restaurante, ele tem um chefe em casa. Ele tem um chefe em casa, né? Com muitos, né, não querem sair. Agora, você tocou num assunto bem interessante, porque nesses 50 anos que eu tenho aí de mercado imobiliário, teu pai tem de agência de publicidade, eu vejo algumas coisas o seguinte: o emergente, não que eu esteja falando mal da palavra emergente ou aquele que tenha dinheiro, no mercado imobiliário. O emergente é aquele que realmente não teve os prazeres do luxo e quer fazer tudo isso, quer comprar tudo aquilo que ele não conseguia comprar e tem dinheiro e tem todo motivo de comprar moto, carro, Mercedes, apartamento na Brava e tudo mais. Mas eu noto que aquelas pessoas que realmente já adquiriram um patamar, esses querem os lugares mais calmos. Exatamente. Eles querem ir para um lugar mais calmo. Lá hoje em Balneário Camboriú tem muita gente que tem apartamentos de frente ao mar que estão indo para os condomínios lá, para o Alverte, para o Vocan. E o cara falou: esse apartamento maravilhoso de frente ao mar, por que você... Não, canta lá, eu não consigo, é muito bagunça. Vou deixar lá para os meus filhos, para alguém que venha. Vou lá de vez em quando, mas aqui eu tenho meu lugar. Eu olho o meu carro, eu tenho minha churrasqueira, tenho meus netos que eu fico na casa. Mas se não está de frente ao mar, não importa para mim. Eu sei que está lá, eu posso ir lá. Então, essa questão da exclusividade que tem, eu digo sempre isso, porque... E nós necessitamos, né? Eu acho que todo mundo necessita desse emergente. Sim. Que ele gaste, que ele conquiste. É a mesma coisa lá em Balneário Camboriú, quando eu converso com alguém que está comprando um imóvel lá, eu falei: pô, mas esse é teu segundo imóvel? Ele falou: não, cantor, que não é meu segundo imóvel, que é meu primeiro imóvel. Ele fala, porque o meu segundo imóvel é lá eu trabalho, lá eu faço, porque aqui sim eu aproveito, venho com a minha família, a minha mulher anda nessa calçadão inteiro, quer dizer, então eu posso usar meu carro, porque lá eu não consigo. Então, esse estudo, né, que você faz bem do mercado imobiliário é o que geralmente eu falo às vezes para as agências, e hoje o que mais acontece, um dos motivos que você está aqui, é esse caminhar do mercado imobiliário. Às vezes você faz uma propaganda, publicidade do empreendimento, mostrando a planta e não mostrando o que é mais bonito, que é a vista que ele tem do 8º andar para uma praça, um parque, entendeu? Para um lugar maravilhoso, para uma praia, as pessoas acabam não mostrando isso, né? Exatamente. Todo lançamento de produto, seja ele qual for, incluindo imobiliário, a gente sempre tem que entender qual é o perfil do target ou do público-alvo para qual foi desenhado este produto. Se foi um produto bem concebido, e aqui tem uma outra questão importante, né, Canto? Quando chama a consultoria de comunicação, normalmente o empresário ele vê a consultoria de comunicação como algo tático. Eu preciso agora de alguém que faça um desenho e ponha na mídia. A consultoria de comunicação, ela vem de uma área chamada marketing. Marketing é mercado. A agência, que seja uma consultoria, ela deveria participar da concepção do produto junto com o incorporador e com o arquiteto. Desde o nome. Desde o nome. Na compra do terreno lá e começar a pensar ali, né? Claro, por quê? Porque é um produto. Ele é uma Louis Vuitton, é uma Coca-Cola, é uma Ferrari. Você cria isso pensando no mercado-alvo. Quem são essas pessoas? Como vivem? Né? O que elas esperam? O que as assusta? O que as motiva? Isso é um estudo de pessoas. E essa é a especialidade do cara de comunicação e marketing. Entender pessoas, comportamentos. Então ele deveria estar junto já da concepção do produto. Bom, mas vamos imaginar que esse produto esteja pronto, concebido. O cara de comunicação ele tem que entender assim, bom, essas pessoas aqui, o que elas querem encontrar nessa região da cidade? Por que viriam para cá em relação às outras? O que elas estão valorizando hoje no dia a dia? Como é que é o estilo de vida delas? Então a gente estuda tudo isso para daí olhar para o produto e, bom, a coisa mais importante desse produto para ser divulgada é isso aqui. Nós fizemos um lançamento anos atrás, antes de
de existirem esses imóveis mais modernos que a gente tem hoje, esquadrias de PVC, vidro duplo, piso aquecido, não tinha nada disso. Curitibano vivia mofado, lembra? Curitiba era Curitiba, né? Frio, chuva, a gente sempre mofado. O arquiteto concebeu um projeto em que todas as unidades estavam sempre com exposição ao sol, de manhã e de tarde. Cara, isso é um negócio único. Quem de Curitiba tem sol de manhã e de tarde, né? Sim. E aí a gente pegou assim, vamos chamar esse produto pelo diferencial maior dele, que é estar sempre de frente para o sol, né? Então ali a gente começou a desenvolver e viu que o curitibano queria sol, quer andar mais alto para ter melhor vista, com mais sol. Então, o tempo todo a gente está procurando assim, bom, o que essas pessoas querem e como é que eu pego do produto algo que eu possa transformar de característica em benefício. O benefício é sempre do ponto de vista do consumidor. Vem lá o engenheiro e te diz, meu prédio faz isso, tá bom, obrigado. Sim. Agora, como é que esse consumidor enxerga essa característica? Então, por exemplo, o homo lava mais branco. Isso é um benefício. Se eu for lá na área de desenvolvimento de produto da Omo, ele vai me dizer, olha, o Omo tem um negócio que chama triplação, a rebimboca da parafuseta. O consumidor não quer isso. O consumidor quer saber que vai ficar mais branco. Então o engenheiro me dá um monte de coisa, eu vou dizer, bom, como é que eu transformo isso em algo que interesse para esse consumidor? E ali nasce conceito de campanha, ali nasce o que eu vou mostrar na imagem, assim por diante. Bem, não é à toa que eu trouxe aqui o Rodrigo Rodrigues, que afinal de contas, né, agência de 50 anos, lá com o pai ainda à frente, lá Sim. como conselho. Eu sempre digo que os cabelos brancos são importantes, né? Fundamentais. E não é à toa que você está aí num trabalho com o Boticário, trabalhando, né, com o Boticário há anos. Acho que quantos anos vocês estão? 25 anos estamos comemorando. Quer dizer, 25 anos trabalhando. Quantos, sei lá, 1000 lançamentos vocês já fizeram, trabalharam, e trabalharam as lojas também, Sim. logo e tudo mais. Sim. Então, se eles entendem, né? Se eles entendem hoje em dia, dessa parte de perfumaria que está aliada a um desejo, porque, se você vê bem, a perfumaria também é um desejo do ser humano, né? Então, é como o imóvel é um desejo do ser humano. Eu acho que tem alguns desejos que são importantes, quer dizer, os primeiros são a casa própria, o sonho, e carro. Sim. Como hoje o carro é muito mais fácil de você comprar, é uma briga que eu vejo, você entra numa loja, compra um carro de 700, 800 mil, sai dali em meia hora. Para comprar um imóvel, você leva 1 mês, 2 meses, 3 meses. Mas isso é uma coisa que tem que começar a melhorar. Então, sabe, esse andar, esse caminhar e trabalhar o mercado imobiliário, concordo com você. Eu vejo que ainda temos que evoluir muito. Como o corretor de imóveis evoluiu, agora tem algumas construtoras que já estão evoluindo, escutando o briefing da agência de publicidade, principalmente o corretor de imóveis, quem vai vender. Não adianta nada você impor alguma coisa, né, Rodrigo, se você não compra antes. Exato. Como é que você vai vender aquilo que você não compra? Exatamente. Então tem que ter todo esse lado aqui. Então, eu fico feliz, né, de você estar aqui passando essas suas informações do mercado imobiliário e fazendo até um paralelo. Eu escutei esses dias numa palestra de uma consultora e ele fez uma coisa bem interessante, Rodrigo. Ele comparou sabe, o caminhar do imóvel, o desejo desse comprador de imóvel, ao desejo do comprador de carro. Se você analisar ali esses dois, foi muito interessante o que ele falou. As pessoas realmente não fazem as perguntas certas, né? Às vezes, para a compra do imóvel. O tiro é muito, hoje em dia, você falou do influenciador. Até que ponto aí? Às vezes eu vejo, o cara contrata um influenciador, eu falei, pô, mas esse cara não vai vender para você o imóvel. É importante? É importante. Mas quem que vai dar? Quem que vai, né? Quem que vai falar isso aí é quem conhece, né? Exatamente. O influenciador, ele precisa ter algum tipo de credibilidade junto ao comprador. Sim. Senão, né, tem diferença da celebridade e do influenciador. Não adianta ser só famoso. Totalmente. Acho que foi ontem, eu estava até finalizando aí o programa,
E aquela número 1 do mundo, Sabalenka, acho que ela tenista, A né? Sabalenka. É. Arina Sabalenka. E ela comentaram ali, o repórter estava comentando que ela deu um spoilerzinho que ela ia vir para o Brasil em novembro. E que em novembro, que o brasileiro tinha muitos fãs aqui no Brasil. E ela vinha para cá, inclusive, para fazer publicidade, que ela estava aberta a publicidades aqui no Brasil. Achei interessante, pela primeira vez eu vi alguém que falou, não, eu vou lá, porque é um público que eu tenho, ela deve ter um bom público aqui, né? E com certeza, depois que o repórter falou isso aí, algumas empresas devem pensar, falou, peraí, vou pegar a Sabalenka, né? Sim, aproveita o frete, né? Aproveita o frete, vai ficar mais barato. Ela provavelmente está vindo para cá porque ela namora um brasileiro. Ah, não sabia? Ela namora um brasileiro que é um empresário de São Paulo, que é dono daquela rede de açaís, Oakberry, se não me engano. Sei. Então, ela adora o Brasil porque o namorado é brasileiro. Eu não sabia, está comentando. Deve Então, vir para passar o verão aí. Ou fazer propaganda para o próprio... Vai fazer propaganda para o Oakberry. Para a própria rede, né? A rede de loja do namorado. Mas finalizando a nossa entrevista, eu digo o seguinte, que a gente tem que aqui, eu trago profissionais de diversas áreas que sejam realmente importantes, né? Na tua posição, hoje como agência de publicidade, uma das maiores do Brasil, escutar. Eu peço que os nossos amigos, nossos ouvintes, procurem, né, uma consultoria, não sejam tão vaidosos, né? E procurem escutar, porque eu sinto muito, são amigos que a gente está no mercado, você sabe que eu conheço todo mundo, Sim. mas e não sendo redundante, não, eu faço diferente, mas o que você faz diferente? É o tijolo, é o aço, entendeu? A esquadria, o que é diferente, está trazendo diferença aqui? Quer dizer, então a questão do projeto também, eu acho que o projeto é muito importante, você linkar, então... eu agradeço muito a tua participação aqui. Imagine, eu que agradeço pela honra do convite, fico feliz com o sucesso do teu programa e muito, muito alegre de poder participar de um segmento tão legal. O segmento imobiliário, Canto, ele é tão relevante para a humanidade porque não tem um dia sequer que algum de nós não esteja em algum imóvel, seja trabalhando, seja morando. Sim. Então, eu tenho dificuldade de encontrar um segmento mais importante e fundamental para a humanidade do que o imobiliário. Né? Todo mundo está perguntando. Todo mundo, em algum momento, está dentro de algum imóvel. Você mesmo nos bastidores aí falando sobre as tuas dores que você tem hoje em dia. Né? Exatamente. Então, conversei aqui com o Rodrigo Álvaro Rodrigues, o vice-presidente do Grupo Opus Múltipla. Espero vocês no próximo sábado ao meio-dia, aqui na Jovem Pan News. Excelente final de semana.